Nosso texto está no livro de Salmo 127. O título da mensagem é Construindo um Lar. Esse salmo, especificamente aqui de Salomão, exorta o povo de Jerusalém a construir, a reparar suas casas. Salomão foi filho de Davi, como todos sabemos, né? Ele foi escolhido por Deus para edificar o templo do Senhor Jeová. Por quê? Davi tinha proposto em seu coração edificar uma casa para o Senhor. Mas como Davi foi um homem de guerra, um homem que derramou muito sangue, um homem de batalha, ele colocou no coração esse desejo, mas o profeta Natã veio e falou para ele: tu não vai edificar, porque o Senhor não quer que tu edifique, mas a tua descendência, que vier a partir dos teus lombos, edificará uma casa ao meu nome. E esse que edificou a casa foi Salomão, que foi o homem que Deus deu descanso, um homem que Deus amou e colocou no nome dele G de dias, ou seja, por amor ao Senhor, amado do Senhor. Isso está lá em 2 Samuel 12, 25. Nosso lar, nossa igreja, nosso país, ele deve ser edificado com a presença do Senhor. E Salomão tinha isso em vista quando ele assumiu o reinado sobre Israel. A verdade da palavra de Deus, o amor de Deus deve estar presente na vida de todo aquele que quer servir a Deus. E Salomão foi um homem líder do povo de Deus. E para ser líder de um povo de Deus, é representante de Deus. E a palavra de Deus deve estar presente, então, na nossa vida quando nós representamos o Senhor. Porque nós vivemos num mundo terrivelmente corrupto. Um mundo que não está voltado para Deus, não quer saber da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E a verdade liberta o homem do pecado. E o homem está preso ao pecado e não quer dar ouvidos a Deus. Então a palavra de Deus, ela prevalece quando nós fazemos a vontade de Deus. E Salomão, no início do seu reinado, ele buscou fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz, em relação à família, que Satanás não deseja que nós cumpramos com Gênesis 2, 24, deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á uma mulher, e serão os dois uma carne, ou seja, os dois vão formar uma família, e Satanás não quer isso. E Satanás não desejou também, quanto ao reinado de Salomão, que ele pudesse servir a Deus. E ele colocou muitos obstáculos, muitos empecilhos, para que a vontade de Deus prevalecesse na vida desse homem, assim como coloca na nossa vida como família, como igreja, como nação. A nossa nação é o que é porque não teme a Deus. Não tem lideranças, não são levantados líderes tementes a Deus para que possam representar a Deus diante da nação. Nada poderemos realizar então, irmãos, sem a presença de Deus. E esse salmo aqui nos exorta nesse sentido de termos a presença de Deus, porque Deus abençoa o seu povo quando o povo de Deus busca a presença de Deus. Mateus 5, 13 e 14, vós sois o sal da terra. Quando o sal é insípido, ele não pode salgar. Para nada presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, o crente, ele deve refletir a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ele deve refletir a glória de Deus na sua vida. Por isso que nós somos povo separado, o povo de Deus, assim como aquele povo de Israel foi separado por Deus naquele tempo para que Deus pudesse receber glória através daquele povo. Deus tem hoje a igreja de Jesus Cristo, mantida nesse mundo para que possa glorificar a Deus com suas vidas. E a família faz parte dessa igreja. A família, várias famílias constituem a igreja. Nós sabemos que há pessoas salvas que não têm família no sentido de ser um casal, ter filhos, mas representam da mesma forma a igreja nesse mundo. Representam Jesus Cristo. Então, leva-se muito tempo para se edificar uma construção. Por exemplo, essa igreja aqui levou muito tempo para ser edificada. Né? Um edifício leva muito tempo. Agora, para destruir, não precisa muito, basta ver lá, Rússia e Ucrânia lançam um míssil daqueles e destrói tudo em segundos. E Satanás quer destruir, o povo de Deus quer destruir a igreja,
espiritualmente falando, para que não possa refletir a glória de Deus nesse mundo. Então, o esforço que nós temos em testemunhar, ele deve ser dia a dia, cada vez mais renovados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós não podemos fazer nada pela nossa força, pela nossa carne, como nós vamos ver nesse texto, nessa noite. Então, Salomão foi descrito como esse homem que buscou a Deus. Quando ele assumiu o reino, ele era muito jovem em relação à idade do seu pai, e ele buscou o Senhor e pediu o quê? Sabedoria. Senhor, eu sou o teu representante, eu quero sabedoria. Com a minha sabedoria eu não tenho como conduzir esse povo. E Deus deu sabedoria para ele. Ele não pediu a Deus riqueza, não pediu aquelas nações que o pai dele já havia conquistado, ele não pediu nada disso, ele pediu sabedoria. Porque um homem de Deus, quando ele se depara com tamanha responsabilidade, ele não tem poder de fazer as coisas pela sua força. Então ele buscou a Deus. E Deus deu sabedoria. Sabedoria maior do que todos os homens daquele tempo, né? Escreveu mais de 3.000 provérbios, um homem que buscou. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Não nega ninguém, conforme diz Tiago 1,5. Não existia esse versículo, mas é o que fez Salomão, buscou a sabedoria. Então, irmãos, nós como igreja, nós como famílias, precisamos ter a sabedoria de Deus nesse mundo, porque Deus tem prazer na comunhão. E o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, aquele que teme a Deus tem a sabedoria, porque vai depender de Deus. Então, esse homem, Salomão, foi conhecido pela sua grande sabedoria, por sua riqueza, por sua influência em relacionamento com aquelas nações, e aquelas nações temiam a ele, sem levantar uma arma, porque ele era sábio. Então, quando nós mostramos que somos servos de Deus, o inimigo não vai gostar, mas as pessoas vão olhar para nós e vão respeitar, porque vão querer saber por que nós agimos dessa forma. Nós devemos ser uma influência, então, nesse meio onde estamos, seja como igreja, seja como família ou individualmente. Então, mesmo que no final da vida de Salomão ele tenha tropeçado, tenha deixado de lado Deus, porque a influência daquelas mais de 300 concubinas e as mulheres, 700 mulheres, mais de 1.000 mulheres, aonde adoravam deuses estranhos, acabaram pervertendo o coração desse homem e ele se desviou do Senhor. Mais adiante nós vamos ver o que aconteceu com ele. Ele começou bem e tropeçou. Mas assim como acontece conosco, irmãos, seja nós individualmente ou como família, quantas e quantas famílias passaram por essa igreja que não estão mais aqui? Por causa talvez da liderança que se afastou e a família sucumbiu, ou por causa da liderança que foi influenciada por uma família que não estava baseada na palavra de Deus e essa liderança sucumbiu também. Então a importância que tem a presença do Senhor no nosso meio. Salomão buscou o Senhor. Se nós desejarmos construir famílias, nós devemos buscar o Senhor. A igreja deve depender da presença do Senhor. Nosso esforço é inútil. Então nós, como salvos, somos exortados a dia, através da palavra de Deus, crescermos espiritualmente, para que a igreja possa crescer e ser edificada, como nós cantamos pela manhã, um lar edificado em razão da presença do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Então, todo o trabalho que nós fizermos na igreja local, ele vai ser recompensado. Mas nós devemos ter um testemunho. E o testemunho, muitas vezes, irmãos, ele é prejudicado porque a nossa família não está unida diante da mesma perspectiva, do mesmo sentido de servir ao Senhor. Então nós vacilamos, nós tropeçamos em razão de não termos uma união. E o líder, ele é responsável por conduzir essa família. E Salomão exalta então o Senhor sobre sua vida, né? E dependia dele, e depende dele. Tudo aquilo que ele construiu, ele deu graças ao Senhor, porque ele buscou no Senhor a sabedoria. Família, igreja, nação, será em vão se não houver a presença do Senhor. Então, nesse poema, nós temos duas exortações. A primeira exortação está no versículo 1 e 2.
versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então o esforço é inútil sem a ajuda do Senhor, conforme diz esses versículos 1 e versículo 2. O Senhor deve estar então presente no meu plano, no meu projeto de vida, para minha família, e os meus esforços devem ser buscados no Senhor. As minhas decisões devem ser buscadas no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, 5 e 7. Então o Senhor é quem deve dirigir a vida do crente. O Senhor é quem deve dirigir a vida da liderança, deve dirigir a vida da família, de todos os componentes da família. Nós sabemos que muitos dentro das nossas famílias ainda não são salvos em Cristo Jesus. Aí a luta é muito maior. Mas no momento que os filhos estão na nossa dependência, enquanto estiverem sob nossa dependência, eles estão sob a nossa autoridade. E a palavra de Deus nos exorta para que nós possamos confiar no Senhor também a necessidade de salvação dessas pessoas que estão na nossa família, sob nossa responsabilidade, que ainda não são salvas. Busque auxílio no Senhor, dependa, através da oração, através de colocar nas mãos do Senhor essas dificuldades. Reconhece em todos os teus caminhos. Significa observar e conhecê-lo. Como? Através da palavra do Senhor. Aqui tu vai ter a sabedoria necessária para que possa instruir os filhos, para que eles possam reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Não é por força, é pelo Espírito, mas principalmente pela minha atitude como líder, para que eles possam ver Jesus Cristo através desse comportamento. Então, confiar no Senhor é um mandamento, é uma ordem. Pode sublinhar ali, confia no Senhor, é um mandamento do Senhor, para que tu possa ser bem-sucedido, o teu lar possa ser bem-sucedido. Não confie no homem, não confie na tua força, não confie nos teus pensamentos, nos teus projetos, se não estiverem incluindo a presença do Senhor, porque nós somos falhos, nós somos enganados pelas nossas ideias que muitas vezes são contrárias à palavra de Deus. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, Hebreus 13, 6. Lá, em relação ao povo de Israel, quando Moisés, já em Deuteronômio lá, repete os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, ele diz lá em Deuteronômio 6:5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Então Israel pecou, tropeçou, as famílias tiveram dificuldades porque não amaram, não escolheram amar ao Senhor. É uma escolha. E quando nós escolhemos amar ao Senhor, nós temos que deixar de lado aquelas coisas que não agradam ao Senhor. Nós lemos em Gênesis 22, Abrão tinha recebido a promessa de que todas as nações da terra seriam benditas a partir dele. 25 anos depois, Deus deu um filho para ele, e aí Deus diz, agora traz esse teu filho aqui e sacrifica para mim. Ele deixou de lado o filho, ele foi lá e chegou a pôr ele sobre a lenha para o holocausto, mas Deus não permitiu. Porque Deus viu o amor que ele tinha para com o Senhor. E é isso que nós devemos ter, para que Deus possa nos abençoar. Ele foi uma bênção? Foi. Porque ele procurou amar ao Senhor, não ser só um mandamento para colocar na porta, ou eu saber de cor. Não, ele professava essa fé no Senhor. Deuteronômio 6:9 ainda continua, versículo 6 até o versículo 9, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-se e levantando-se. Também atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos e escreverás nos umbrais de tua casa e de tuas portas. Então o conhecimento de Deus é de extrema importância na vida de uma família. Por isso que ele está aqui dizendo, para que possa intimar os filhos a entender, não pode obrigar
aceitar Jesus Cristo como Salvador, mas eles entender da oportunidade de ver, se tu servir a Deus, tu pode ter isso, isso, isso. Se tu quiser servir ao mundo, o mundo vai te dar isso, isso, e a recompensa do mundo é essa. A escolha é do Filho. Como disse, enquanto estiver sob nossa responsabilidade, cumpra, porque senão a porta está à disposição para quem não quiser cumprir. Mas nós devemos ser esse exemplo para que eles possam ter esse interesse. Claro que nós sabemos que atinge a idade maior, o filho vai decidir, aí ele vai responder por seus atos, nós não podemos mais obrigar. Mas enquanto estiver sob nossa responsabilidade, está aqui sendo dito, atarás por sinal na tua mão, serão para ti o guia, e isso deve estar dentro de uma família que quer servir a Deus, porque senão os filhos vão se extraviar, os filhos vão ser um problema. Então, o caráter é edificado no Senhor. As gerações futuras devem ter base nessa geração atual. Porque se a geração atual for fraca, como aconteceu lá com Israel, as gerações futuras vão ser idólatras, vão adorar deuses estranhos, vão ser levadas para a Babilônia como aquele povo foi levado, porque não cumpriu o plano de Deus para a vida daquela nação, daquela família. Então, os preceitos do Senhor devem estar muito claros na nossa mente e praticados na nossa vida. O nosso caráter deve demonstrar de quem nós dependemos. Eu não vivo pela minha força. Eu tenho as minhas decisões, sim. Eu preciso fazer a minha parte, sim. Mas se está orientado pelo Senhor na sua palavra, as decisões são para a tua vontade, Senhor, não para a minha vontade. E isso é difícil, irmãos, abrir mão, como abriu mão Abraão de Isaac, né? Ele colocou lá para o holocausto, mas mostrou o amor por Deus. Então Deus nos abençoa. Muitas vezes a minha família não é abençoada, porque Deus não vê o amor meu para com ele, o dos meus filhos para com ele. Como vai ser abençoada a família? Provações, alegrias, dificuldades estarão presentes, mas a presença de Deus está sobre tudo isso, nos orientando, nos confortando, nos consolando, nos encorajando, nos alegrando no meio da dificuldade para continuarmos servindo ao Senhor. Então, a construção de um lar não é fácil, irmão e irmã, mas é possível quando o Senhor está conosco e não nós, pelo nosso comportamento, da nossa mente, do nosso coração, tomamos decisões sem a orientação do Senhor. E ele fala ali no versículo 2 sobre pão de dores. Quando nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar, pão de dores, ou seja, refere-se a pessoas que estão tomando decisões fora da vontade de Deus, afastadas do plano de Deus, vão sentir dificuldades maiores, porque aí o conforto de Deus a pessoa não vai sentir porque está tomando decisões que não são conforme a vontade de Deus. Próprios esforços muitas vezes nos sustentam e até nos alegram momentaneamente, mas não são conforme a vontade de Deus. Por isso que ele fala em pão de dores, que nós possamos ter esse entendimento. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. Salmo 121, 4. Então o Senhor guardava Israel, o Senhor guarda o seu povo, guarda a igreja, ele não cochila, ele não dorme. Mas eu preciso ter a confiança, a fé nele, para que todas as dificuldades, conforme o salmista mostra aqui, sejam apresentadas a ele, porque ele é o meu protetor. Ele está me guardando, ele está junto comigo na edificação. Se o Senhor não guardar a cidade, diz ali no versículo 1, as cidades elas eram muradas, edificadas, protegidas para que os inimigos não invadissem. Então eram completamente cercadas, protegidas, e tinha guardas, atalaias, para avisar se houvesse alguma invasão nos cantos, nas partes mais estratégicas. Para quê? Estar atento. Assim é conosco, irmãos, espiritualmente falando. Nós precisamos estar atentos ao inimigo, à nossa carne, a esse mundo com seus modismos, com suas ideias, que dizem que servir a Deus é quadrado, não é conforme o mundo quer. Claro que não é, porque Satanás é o príncipe desse século. Mas nós que somos salvos temos que ter esse entendimento que o Senhor nos guarda de todo o mal. Como o Senhor nos guarda de todo o mal? Abra lá para como nós podemos ter vitória, para Efésios 6,
de 10 a 18. Efésios 6, 10 a 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então o Senhor é a nossa fortaleza, assim como Salomão dizia, o Senhor é a minha fortaleza, Ele que me guarda, o Senhor nos guarda como? E Paulo começa a falar ali em Efésios, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra o carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então a nossa fortaleza é o Senhor, a nossa fortaleza é a palavra do Senhor, não é a minha ideia, aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Eu preciso buscar o Senhor, e aí o Senhor vai cooperar com a minha fé. Eu preciso mostrar ao Senhor que eu deposito nele a minha confiança. E ele vai cooperar com essa fé que eu deposito nele, ele vai estar comigo. Então a armadura de Deus é a proteção para o cristão e para o seu lar. A palavra de Deus presente contra o mal, contra o maligno. Ele fala em salvação, justiça, o evangelho, palavra, a fé, a paz como poderosas armas à nossa disposição. E nós usamos tudo isso para combater o mal, para combater o inimigo, para combater a nossa carne. Satanás, irmãos, está pronto a nos enganar. Esse mundo está pronto a nos tragar com tudo que oferece. E ele oferece coisas muito boas. Para quê? Para nos afastar de Deus. Talvez um emprego, talvez riquezas, oportunidades, relacionamentos, tudo isso para afastar de Deus. E ele fala então, versículo 14, a verdade, a integridade demonstrada pelas minhas atitudes. Então, quando eu tenho a presença de Deus, eu vou mostrar honestidade e autenticidade nas minhas atitudes, de um salvo transformado pelo sangue de Cristo. Efésios 4,15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Versículo 25 de Efésios 4, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a verdade deve estar presente na nossa vida. Antes, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Mas quantos de nós temos a mentira dentro do nosso lar, dentro do nosso relacionamento com os nossos filhos? E é um pecado terrível diante de Deus. Deus não tolera pecado, quanto mais o pecado da mentira, enganando-se a si mesmo. Ele fala no versículo 14, lá em Efésios 6, da couraça da justiça. É a justiça de Cristo imputada a todo salvo. Então, o salvo que tem a justiça de Deus através das suas obras, ele deve mostrar essa justiça. Ele deve andar. As obras não salvam ele, mas deve mostrar que ele é salvo para fazer as boas obras, porque a justiça de Deus está sobre ele. Ele fala no versículo 15, preparação do evangelho da paz. O evangelho, irmãos, é o firme fundamento, é o alicerce de toda a família, de toda a casa edificada que queira servir ao Senhor. O evangelho deve estar presente em todos os momentos das nossas vidas, nas nossas decisões. Por isso que eu não posso andar pelos meus pensamentos, pelas minhas decisões, mas sim pela palavra do Senhor. Devo me apoiar naquilo que realmente Deus quer para a minha vida e para a vida da minha família. O escudo da fé, o escudo do salvo é a sua fé, é a proteção contra os dados inflamados do maligno, contra aqueles ataques de Satanás que
vêm diretamente ao nosso coração, que colocam dúvidas. Esse Deus aí não vai te ajudar. Esse Deus aí é muito fraco. Satanás muitas vezes coloca essas dúvidas no nosso coração quando nós estamos diante de dificuldades. E ele quer atacar. E nós precisamos estar protegidos contra isso. Confiados no Senhor, na sua vontade para a nossa vida. Depositando uma fé genuína. Não uma fé oscilante. Uma fé temporária. Porque está dando tudo certo. É muito fácil ter fé. Mas em meio às dificuldades, a nossa fé é provada e aprovada. E é isso que está dizendo só o escudo que é a palavra de Deus para nos dar. Capacete da salvação, versículo 17. O capacete, na época de Paulo, os romanos usavam para proteger a cabeça. Além de proteger a cabeça, ele te dava uma imponência, parecia que tu ficava mais alto. Então, ele tinha essa finalidade. Por que fala em capacete? Porque o capacete protege a cabeça. A cabeça tem o quê? A nossa mente. A cabeça tem os nossos olhos. Então, a palavra de Deus nos protege da nossa mente ser invadida por coisas que são contrárias à palavra de Deus. Os nossos olhos são um instrumento fácil de pecar. Aonde nós colocamos os nossos olhos, nós fixamos e guardamos muitas coisas que são contrárias à vontade de Deus. E isso, irmãos, reflete depois dentro do nosso lar, quando nós não temos essa proteção. Então, Deus nos deixou na sua palavra tudo que é necessário para que eu não guie os meus pensamentos pela minha vontade, mas sim pela sua palavra, pela sua graça, pela sua misericórdia. Então, Satanás está atacando, Satanás está pronto a interferir na nossa mente. E nós precisamos protegê-la como? Diariamente meditando na palavra do Senhor. Buscando ao Senhor para que possa dar glória a Ele e fazer a sua vontade. Salomão sucumbiu. A palavra de Deus diz que ele foi atrás de outros deuses. Um homem que pediu sabedoria a Deus sucumbiu porque foi atrás de outros deuses. Talvez por causa das riquezas, por causa do seu poder, da sua fama. Ele esqueceu-se de Deus. Isso acontece conosco muitas vezes, irmãos. Mas ele escreveu Eclesiastes, leia Eclesiastes, o que ele diz, Eclesiastes foi escrito depois de tudo aquilo que ele experimentou de mal na vida dele, dizendo que tudo aquilo era vaidade de vaidades. Porque eu me esqueci de Deus. E passei a viver do meu jeito. Então eu não coloquei, eu pedi sabedoria a ele e depois eu abandonei a ele. Isso acontece conosco também, irmãos. Mas nós não precisamos escrever Eclesiastes, nós precisamos nos arrepender. E ele se arrependeu. E se ele escreveu aquilo tudo ali foi porque Deus tocou no coração dele. E deve servir como exortação para nós. Leia todo o Eclesiastes. Jovem, leia o Eclesiastes nas suas decisões que tem que tomar. Porque decisões que nós tomamos agora, mais tarde, vão cobrar muito caro. Nos afastando de Deus muitas vezes, como aconteceu com esse homem chamado Salomão. Mas ele se arrependeu do seu pecado. Que possa ser, então, irmãos, uma exortação para as nossas vidas, dependermos do Senhor, buscar a defesa desses ataques de Satanás. Leia lá depois com mais atenção Efésios 6, de 10 até 17. Conheça intimamente a Deus, conheça intimamente a Bíblia. Faça o seu devocional, busque no Senhor a sabedoria. Então Paulo exorta nesse sentido, e ele ainda fala no versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica em espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Tem dificuldade? Pede para um irmão interceder por ti também, seja individualmente ou pela família. Peça para te ajudar em oração. É isso que nos fortalece, irmãos, quando nós temos a consciência de que não fazemos nada por nós. Somos membros do corpo de Cristo e devemos depender de outros membros também, juntamente com o Senhor, para fazermos a vontade do Senhor. Obedeça, dependa da vontade de Deus, não seja presa fácil para Satanás. Voltando lá para o nosso texto de
Salmo 127, ele fala lá em repousar, sono. Doce é o sono do trabalhador que quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Eclesiastes 5:12. Salomão escreveu, né? Que adianta ter riquezas, que adianta ter esse mundo e não ter a paz necessária. Mesmo quando nós dormimos, irmãos, diante das dificuldades, o Senhor está trabalhando. Não dormitará, não tosquejenará o guarda de Israel. 121:4 de Salmo. Neemias 8:10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, quando nós buscamos o Senhor, nós descansamos, nós temos a paz necessária para tomar decisões dentro da vontade de Deus que vão refletir sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família. Se desejarmos construir uma família com o nosso esforço pessoal, será inútil. Coloque Deus nos planos. Temos o exemplo de Abraão. Ele colocou Deus na sua vida, a presença do Senhor, a palavra do Senhor, protegido, guardado, abençoado. E em segundo lugar, a exortação desse texto, além de não tomar a nossa força como padrão para as nossas decisões, o resultado do esforço é a glória de Deus. Versículos 3-5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Então, quando guardamos nossos lares das influências do mal, nós deixaremos gerações que têm o mesmo comportamento de se guardar do mal para que a Igreja de Jesus Cristo possa prosperar e prevalecer sobre o mal. No tempo de Neemias, quando ele voltou para fazer a reconstrução dos muros, depois também com o templo, com Esdras, lá em Neemias 7:4, e era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam habitadas. Havia pouco povo, então aquela nação toda grande de Israel foi levada cativa e voltaram de lá em torno de 42.000 pessoas para toda aquela terra habitar ali. Eles estavam reconstruindo, mas havia pouca gente. Ou seja, o povo praticamente ficou dizimado em razão do seu pecado. Ou seja, aquela geração atual em relação ao pecado da geração anterior sofreu. E agora Deus, através de Neemias e todos aqueles que voltaram, estavam tentando reconstruir. E para reconstruir tinha que ter a presença do Senhor. Versículo 3, os filhos são a herança do Senhor. Então aqueles poucos que voltaram, foram poucos que voltaram instruídos no temor do Senhor. Ou seja, a continuidade da geração de Israel quase sucumbiu pela infidelidade de famílias, de líderes que foram levados para o cativeiro em razão da sua infidelidade a Deus. Deus dá então, irmãos, um encargo ao líder, ao pai, à mãe, de gerarem filhos no temor do Senhor, no princípio da sabedoria, para que possa abençoar as gerações futuras. Por quê? Para glorificar a Deus, para que Deus possa receber a glória através dessas gerações. Então nós temos a responsabilidade hoje como líderes, e os nossos filhos, olhando para nós, eles têm essa mesma responsabilidade de serem educados para que sejam a geração futura que possam dar glória a Deus com as famílias que eles vão formar. Estas palavras inculcarás na mente dos teus filhos, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se, para que as gerações futuras possam ter esse temor
do Senhor. Então, aos filhos é fundamental ensinar quem é Deus. Aqueles que voltaram do cativeiro voltaram com uma imagem muito fraca de quem era Deus, porque lá eles não tiveram as oportunidades que tinham quando estavam na terra de Israel, antes de ser levado para o cativeiro, de servir a Deus. Mas mesmo assim, Deus levantou aquele remanescente para que o povo pudesse cultuar a Deus e preservar o culto a Deus e preservar as gerações para que Deus pudesse ser glorificado. Deuteronômio 21, 18 a 20. Quando alguém tiver um filho costumaz e rebelde que não obedecer à voz de seu pai e de sua mãe, e castigando-o, eles lhes não der ouvidos, então o seu pai e a sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e costumaz, não dá ouvido à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Então os filhos devem ser a alegria dos pais. Os filhos são a herança do Senhor. Mas como o meu filho vai ser herança do Senhor se ele não é criado no temor do Senhor? Como ele vai temer? Ele vai ser, como diz aqui, um filho costumaz, um filho rebelde, um filho que envergonha os pais. E a palavra de Deus aqui fala, naquela época, que o filho deveria, esse rebelde, ele deveria ser apresentado aos anciãos, apresentado para que pudesse ser julgado pelo seu comportamento. E aqui não é simplesmente porque talvez ele fosse teimoso, não. É porque ele tinha comportamentos que eram indignos, ou seja, não havia santidade na vida desse filho. Ele era promíscuo, ele era adúltero, ele era completamente fora dos padrões da palavra de Deus. Então, perante a comunidade, ele deveria ser julgado e receber conforme o seu pecado. Mas qual pai que vai levar o filho diante de um juízo desses para receber a paga pelo seu pecado? Porque o pai é culpado desse comportamento muitas vezes porque não fez a correção necessária ao filho. E esse filho é costumaz, é rebelde. Ou seja, ao invés de glorificar a Deus, está trazendo um prejuízo ao testemunho daquela família que se dizia parte do povo de Deus, mas tem um filho que tem esse comportamento. Ah, mas ele vai à igreja, ah, mas ele dá um testemunho, mas a família não tem o testemunho. Ele me entrega um folheto, mas o comportamento não é um comportamento. Então, como se sentiria um pai levando um filho dessa forma? Como se sente hoje um pai diante da igreja local, aonde tem um filho costumaz, um filho rebelde, que vive sob seu teto e não tem a correção necessária? Então nós somos responsáveis, irmãos, por esses aspectos na nossa família. Se eu quiser construir um lar que possa glorificar a Deus, precisa ser tratado, não pode se colocar debaixo do tapete. Como falei, até que ele tenha a idade de poder sair e definir a vida dele. A partir dali ele é responsável pelos seus atos, mas até então é a minha responsabilidade de educar o meu filho nos caminhos do Senhor. Ele deve ser uma alegria e não um tropeço, para que as gerações futuras possam também temer a Deus e dar glória a Deus. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará. É uma promessa da palavra de Deus. Eu digo que a segunda parte do versículo é uma promessa, não se desviará, mas a primeira parte, instrui o menino no caminho que deve andar, é um mandamento para mim como um salvo. Eu vejo isso como um mandamento, mesmo que eu não tenha o poder de decisão depois do que ele vai fazer, mas eu tenho a obrigação de atar na mão dele para que ele lembre que existe um Deus, como que era o povo de Israel, para que eu possa entender. Eu vou escolher um momento da minha vida, mas aí eu já vou ter esse entendimento. Eu vou ser responsável pela minha escolha. Então instrui a criança, conduza
Mostre que é preciso se arrepender de seu pecado e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Não por força, mas pelo Espírito. Mas eu preciso ser esse líder, esse exemplo de querer glorificar a Deus com a minha vida. Porque senão ele vai ser um comilão, um beberrão, né? E vai estar trazendo para a minha vida, para a minha família. Ao invés de usar os princípios bíblicos, está usando os princípios desse mundo. Existe aquela expressão, o filho mal criado. É fruto de pais que não dão a educação conforme a palavra de Deus e não dão a correção conforme a palavra de Deus. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara e a correção o afugentará. Ao invés de trazer alegria, traz desgosto, porque o pai não aplica. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-o com a vara, nem por isso morrerá. 23:13 de Provérbios. São versículos que devem ser um desafio para as nossas vidas como pais, como jovens que talvez um dia vão constituir famílias, porque são gerações que mais adiante vão ter que ter um comportamento de dar glória a Deus, mas precisa, muitas vezes, aplicar a correção, quebrar a estultícia da criança para que ela possa ter um entendimento. Não é simplesmente bater, porque a sociedade hoje é contrária a qualquer correção. Se o vizinho vê eu disciplinando meu filho, talvez eu possa até ser preso ou perder a guarda dos meus filhos. Temos que ter cuidado, mas não dá para deixar uma criança viver conforme esses psicólogos, esses que são hoje, diante da sociedade, os gurus de como se educa as crianças, passar essas coisas para um comportamento que seja aceitável dentro de uma igreja local, de não corrigir uma criança, conforme a palavra do Senhor nos mostra. Então a sociedade é contrária, mas olha o que é a sociedade hoje. Quanta marginalidade, quanta prostituição, quantas meninas se prostituindo com 10, 12, 15 anos, porque não receberam correção dos pais. Vivem conforme o curso desse mundo, mas a sociedade não quer que tu corrija, mas o que eles fazem para tentar ajudar essas crianças? Não fazem nada. Porque não temem a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, 10, Provérbios 1, 7, 9, 10. Então, há necessidade, sim, porque senão a geração futura, esses filhos que são a herança do Senhor, vão se extraviar por esse mundo. E quantos já passaram por essa igreja que estão extraviados porque tiveram pais, tiveram lideranças que não corrigiram como deveria ser corrigido. Versículo 4, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Versículo 5, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Flechas, na antiguidade, flechas era sinal de prosperidade, sinal de força de muitos filhos. Encher a aljava era a bênção divina. Hoje nós temos métodos de concepção para que as famílias não sejam grandes. Eu já ouvi de crente dizer, eu vou casar, mas eu não vou ter filho. Filhos são a herança do Senhor, filhos são o futuro da igreja, e eu não vou ter filhos. A não ser que tu tenha um distúrbio que Deus permitiu que tu tivesse, que tu não possa ter filho. Ou que Deus não te conceda a condição de ter filho. Precisa o casal, salvo em Cristo Jesus, pensar nisso, a herança do Senhor são os filhos, e a igreja local vai depender. E o mundo não quer isso, irmãos. Hoje nós temos 1 ou 2 filhos no máximo, per capita, por família. Por quê? Porque fica induzido pelo comportamento, pelo modismo. É muito difícil. Não precisa ter 10 filhos, mas tenha filhos. Faça o projeto, faça a presença de Deus na tua vida para que tu possa glorificar a Deus com a herança que são os filhos. Satanás não quer isso, irmãos. Satanás deseja destruir a força da igreja, que são as famílias. Então, a cidade fortificada, ela tinha os muros, os portões, os ferrolhos. A nossa vida, irmãos, precisa estar fortificada na palavra de Deus para que essas
coisas desse mundo pecaminoso não entrem e não influenciem os nossos pensamentos. Senão nós vamos receber o juízo de Deus. Leia lá Deuteronômio 21 e Deuteronômio 22, Juízes, quando Deus julgava em razão do povo não temer a Deus. As crianças então precisam ser educadas, instruídas no Senhor, para que possam reconhecer Jesus Cristo como Salvador. E os pais precisam depender do Senhor nas suas decisões, para que Deus possa receber a glória através de suas vidas. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dará o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prosperará. Salmo 1, de 1 a 3. Então, quer ter um lar feliz? Seja bem-aventurado, ande conforme a palavra do Senhor. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o galardão. Faça esse projeto para que possa a tua vida, o teu lar ser abençoado por Deus, e tu possa trazer glória a Deus com tua família. Não vá atrás de modismo. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Valia para a época de Salomão, valia para a época de Paulo, vale para nós hoje. E hoje nós temos, irmãos, o privilégio de ter totalmente transcrita na nossa língua, na nossa linguagem entendida, a linguagem até atualizada, para que nós possamos inculcar na cabeça de nossos filhos e que as gerações possam também prevalecer. Então, lares construídos, gerações futuras que glorifiquem a Deus através de guardar a palavra de Deus e não fazer simplesmente projetos que não incluem a presença de Deus. Não vá, então, pelos desejos da tua carne. Busque o Senhor para que os resultados possam ser de uma vida que glorifique a Deus, de uma família que glorifique a Deus, de uma igreja que glorifique a Deus e quem sabe de uma nação em pouco tempo que tenha líderes que possam buscar a glória de Deus, porque quando assumem seus cargos, como assumiu Salomão, buscar sabedoria para se dirigir de forma a fazer as coisas para a glória de Deus e não buscar seus próprios interesses, como nós vemos hoje nessas lideranças nesse país, que assumem o poder e enganam o povo e buscam seus projetos pessoais. Por quê? Não têm o temor de Deus. Que Deus, pela sua misericórdia, irmãos, possa nos preservar como salvos em Cristo Jesus, preservar as gerações que estão chegando, para que essa igreja possa se manter pregando o Evangelho, até que o Salvador venha nos buscar, com famílias firmes, fiéis, que busquem glorificar a Deus. E aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, o primeiro passo para ter uma vida que possa glorificar a Deus é receber Jesus Cristo como Salvador. Precisa confessar o teu pecado, precisa buscar o arrependimento no Senhor, para que tu possa, a partir daí, construir um caráter que possa agradar a Deus. E quem sabe, através do teu testemunho, a tua família, se ainda não é salva, poder ser influenciada também para que possa glorificar a Deus. Que Deus, pela sua palavra, possa fazer a obra em cada coração e ele receber a glória devida. Amém?